A dinâmica, certo? A dinâmica estuda os movimentos. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas o assunto anterior, que era cinemática, também estuda os movimentos. Só que lá na cinemática não se preocupava com as causas. O móvel partia do repouso, atingia uma velocidade, um determinado tempo, e a gente não se preocupava o que produzia esse movimento. Diferente da dinâmica, que se preocupa com as causas. E o que é a causa do movimento? Está sempre relacionado com uma grandeza chamada força. Então na cinemática não aparece força nunca. E na dinâmica sempre tem força-peso, força normal, força elástica e assim vai. Força de atrito, que é uma força bem importante. Bom, o que a força faz? A força é um agente físico que pode produzir um movimento. Não existe um corpo entrar em movimento sem existir uma força. Por exemplo, se eu pegar uma bola de futebol, largar no meio da sala e for embora desse prédio e nunca mais voltar, ou seja, voltar depois de muito tempo, a bola vai estar no mesmo lugar. O que pode fazer a bola se movimentar? Alguém lá dá um chute. O que é um chute? É aplicar uma força. Da mesma maneira que eu entro dentro do meu automóvel, giro a chave, tem que ter gasolina, lógico, o motor gira e o motor faz o quê? Ele faz uma força. O carro é pesado quando começa a andar. Por isso que a gente põe na primeira marcha, depois a gente vai estudar a questão da troca de marcha dos automóveis. Então eu faço a marcha e ele é pesado para andar justamente porque o motor tem que fazer força para entrar em movimento. Se pensar numa carroça, por que precisa de um cavalo para puxar a carroça? Porque o cavalo tem que fazer força. Ah, mas se não tem o cavalo, daí vai ter que alguém puxar a carroça, vai ter que fazer uma força. O automóvel, se não faltou gasolina, tem como o carro andar? Tem. Pega uns quantos, empurra, faz uma força e ele anda. Então, para produzir o movimento é necessário ter uma força. E quando eu estou andando e quero parar um corpo, também eu preciso de uma força. Imagina eu andando de automóvel e a sinaleira fecha. No momento que a sinaleira fecha, eu faço o quê? Toco o pé no freio. Se eu tiver com os pneus careca e tiver gelo na pista, eu não vou conseguir parar. O que faltou? Ah, professor, faltou força de atrito. Faltou força, porque é a força que impede o movimento. Então, no momento que eu toco o pé no freio, eu tranco a roda e a roda, com atrito com o chão, faz parar. Então, para me impedir o movimento, eu preciso também ter uma força. Então, já vimos que a força é necessária para produzir um movimento. Eu quero colocar um corpo em movimento, preciso de uma força. Eu quero parar um corpo que está em movimento, eu preciso de uma força. A força também troca a trajetória. Primeiro, um exemplo mais técnico, certo? Nós já vimos nas aulas anteriores, o carro vem em MRU, certo? E começa a fazer uma curva. No momento que ele faz uma curva, ele tem uma aceleração centrípeta na cinemática. E a gente vai ver que existe uma força centrípeta. Então, quando ele faz a curva, tem a força centrípeta. Se essa força centrípeta desaparece, ele segue em linha reta. Então, observe que essa força centrípeta, ela me dá a trajetória do movimento. Quando ela existe, é curva. Quando ela não existe, o móvel está em linha reta. Ou uma pedra amarrada num barbante, vai ter a força de tração do barbante, que vai manter a pedra no movimento circular. Quando arrebenta o barbante, não existe mais essa força. E o que acontece? A pedra sai pela tangente. A força também deforma os corpos. Eu posso pegar um corpo e deformar através de uma força. O exemplo mais simples que vocês podem fazer em casa, pegar um copinho descartável, colocar na mão e apertar ele. Vocês abrem o copinho, não é mais o mesmo. Ah, o copinho está amassado, o copinho está deformado. Por que ele deformou? Porque eu apliquei uma força nele. O exemplo mais comum nos exercícios de física é deformação em molas. Então tem uma mola relaxada, ela está no seu tamanho natural. Eu aperto uma força, eu aplico uma força na mola, eu deformo esta mola. No momento que eu deformei esta mola, eu apliquei uma força e a mola está deformada. Como eu posso comprimir ela, eu também posso estender ela. Bom, seguindo aqui, nós temos as leis de Newton que justamente relacionam a força com os movimentos dos corpos. São 3 leis. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Geralmente todo mundo sabe o que é a primeira lei. A lei da inércia. Não basta saber que a primeira lei é a lei da inércia. Nós temos que saber o que é uma inércia. Uma inércia, numa forma de fazer uma analogia para vocês poderem entender, é como se fosse uma preguiça. Né?
Chega de manhã cedo, você tem aula de física, toca o despertador. Daí tu chega assim, aula de física, vai lá e coloca no soneca. Ou seja, vocês estão com dificuldade de entrar em movimento. Esta preguiça, né, na realidade, é uma inércia, por analogia. Os corpos também têm esta preguiça, também têm esta inércia, têm essa dificuldade de entrar em movimento. E a mesma dificuldade de entrar em movimento também tem dificuldade de parar o movimento. Nós chamamos isso de inércia. Vamos a exemplos práticos para vocês poderem entender. Porque em termos conceitual, diz assim, ó, a tendência do corpo permanecer em repouso ou em MRU, até que uma força altere esses estados. Bom, isso aqui é um exemplo de livro. Eu quero que vocês entendam na prática o que é uma inércia. Então, na realidade, a inércia é a tendência do corpo permanecer com a mesma velocidade. Ah, professor, mas nunca vi o conceito assim. Mas vê se não encaixa aqui, ó. Repouso. O corpo está parado. A tendência de permanecer com a mesma velocidade é a tendência de permanecer com a velocidade zero. O corpo tem MRU, está com velocidade constante. Tu quer parar o corpo. A tendência dele é permanecer com a mesma velocidade, ou seja, em MRU. Vamos para exemplos práticos para vocês poderem entender o que é uma inércia. Sinaleira fechada, tem um ônibus e uma moto. A sinaleira, quando abrir, os dois vão entrar em movimento. Quem é que tem mais dificuldade de entrar em movimento? O ônibus. Sabe, quando abre o sinal, a moto arranca e o ônibus sai devagarinho, ganhando velocidade. Por que o ônibus tem mais dificuldade? Porque o ônibus tem mais inércia. Mas qual é a diferença do ônibus para a moto? A massa. Ou você pode dizer assim, o ônibus é mais pesado do que a moto. Então a massa me mostra o que é a inércia, certo? Da mesma forma que tem dificuldade de entrar em movimento o corpo que tem maior massa, porque tem mais inércia, ele tem mais dificuldade de parar. Num cruzamento de carro com trem, quem é que tem que parar? Professor, sempre que eu venho de carro eu tenho que parar para o trem passar. Por que o trem não para para a gente de carro passar? Porque o trem tem muito mais massa, então ele tem muito mais inércia, ele tem muito mais dificuldade de mudar a velocidade. Então o trem vem com uma velocidade, ele tem que parar, ou seja, tem que variar a velocidade dele. Isso é muito difícil porque tem muita massa, tem muita inércia. Então a preferência é do trem. Os automóveis param com maior facilidade porque tem menos massa, tem menos inércia. Da mesma forma que no primeiro exemplo, a moto arranca com maior facilidade porque tem menos massa, tem menos inércia. Então a inércia corresponde a que? A massa dos corpos, certo? Então um corpo de 2 kg tem uma inércia, um corpo de 4 kg tem o dobro da inércia. Bom, a massa é uma constante do corpo. Só quando a gente estudar a física moderna, que daí a massa vai ser relativa em altíssimas velocidades. Altíssimas velocidades correspondem a velocidades próximas da luz. Na física clássica, a massa é considerada uma constante do corpo, certo? Aqui eu tenho uma mochila de 60 quilos. Olha só, tenho uma mochila de 60 quilos, tá? Bom, a mochila, na linguagem popular, pesada. Bom, se a mochila tem 60 quilos, isso é a massa da mochila. Isso corresponde à inércia da mochila. Isso corresponde à dificuldade que a mochila tem de entrar em movimento e à dificuldade da mochila parar, certo? A minha massa, que é aproximadamente quase 100 quilos, na Terra eu tenho 100 quilos. Em Marte eu tenho 100 quilos. Na Lua eu tenho 100 quilos. Em Júpiter eu tenho 100 quilos. A massa é uma constante. O que muda é o peso, porque eu vou para lugares com gravidades diferentes. Depois a gente vai ver que peso é massa vezes gravidade. Eu tenho pesos diferentes. Então observe o seguinte. Se essa mochila tem 60 quilos, ela tem um peso na Terra, o peso dela é de 600 newtons. Isto na Terra. Pessoal, a Lua, a gravidade é 6 vezes menor. O peso da mochila é 6 vezes menor. O peso dessa mochila corresponde a 100 newtons, 6 vezes menor. Então, o que acontece? Colocar uma mochila de 60 quilos, todo mundo sabe que é um baita peso. Eu vou caminhar me arrastando com aquele baita peso nas costas, certo? O que acontece com esse baita peso se eu começar a correr e parar? Quando eu parar, a mochila tem uma inércia muito grande, porque tem uma massa muito grande. Quando eu parar, a mochila vai querer continuar o movimento e vai me jogar para frente. Eu vou cair para frente.
porque a mochila é pesada, nós chegamos a essa analogia. Agora imagina na Lua. Na Lua, o peso da mochila é 100 newtons, corresponde a 10 quilos. A mochila está leve, então eu carrego a mochila com muita facilidade na Lua. Mas se eu correr na Lua e parar, o que vai acontecer? A mochila vai continuar me derrubando, porque a inércia dela continua a mesma. A tendência dela seguir o movimento continua o mesmo. Por quê? Porque a massa não muda. O que mudou foi o peso lá na Lua. Tá? Outra coisa interessante que cai bastante em prova da aplicação da primeira lei de Newton, da lei da inércia, é a questão do cinto de segurança. Eu venho no automóvel a 120 km por hora. O meu corpo também está andando a 120 km por hora em relação a um ponto fixo da estrada. Se frear bruscamente, que é no caso de uma batida de automóvel, uma freada brusca mesmo, o que acontece? O meu corpo vai continuar nos 120 km por hora. O carro para porque bateu e eu continuo e eu posso ser lançado para fora do carro, eu posso me bater no para-brisa do carro. Então, para isso, tem que ficar fixo no carro. Por isso que nós usamos o cinto de segurança, para evitar a questão da inércia, certo? Bom, a segunda lei de Newton nós chamamos de lei fundamental, porque é a fórmula mais preciosa que a gente vai ter na dinâmica. Muitas das outras fórmulas vai sair da segunda lei de Newton. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo que um corpo tem uma velocidade inicial e ele ganha velocidade. Isso é que aparece nos livros de física. Vamos pegar uma questão mais prática. Vamos pegar uma questão do jogador na hora que vai bater um pênalti. Qual é a velocidade da bola inicial? A bola está parada, a velocidade é 0. O goleiro está lá. É muito próximo. Então, o que um atacante pode pensar? Tirando a questão da habilidade, o cara é craque, consegue enganar o goleiro e botar a bola no lugar que o goleiro não pegue. Tirando a habilidade, qual é a outra maneira de tentar fazer o gol com maior facilidade? O atacante pensar que quanto mais rápido essa bola chegar no gol, é mais difícil do goleiro chegar na bola. Então, para a bola ser mais rápida, nós já vimos que rapidez corresponde à velocidade. Então, no momento do chute, o atacante tem que fazer a bola chegar o mais rápido possível, para não dar nem tempo do goleiro se mexer. Para isso, o que ele pensa por intuição? Eu vou dar uma pancada. Uma pancada significa o quê? Uma força muito grande. No momento que eu aplico uma força muito grande, esta velocidade vai chegar lá no goleiro com uma velocidade muito grande. Então já percebo que conforme eu aumento a força do chute, esse ganho de velocidade é maior. E a grandeza que representa o ganho de velocidade é o que nós chamamos de aceleração. Então, quanto maior a força, maior vai ser a minha aceleração. Se eu aplicar uma força maior ainda, vai ter uma aceleração maior, eu vou ter um ganho de velocidade maior. Então, chegamos que a força é proporcional à aceleração. Pessoal, isso é sinal de proporcionalidade na matemática. Para mim ter uma igualdade, eu preciso ter uma constante. Acabei de dizer o que é constante no corpo. É a massa do corpo, é a inércia do corpo. Então, eu ponho o sinal de igualdade e trago uma constante que é a massa. Então, eu tenho que força é igual a massa vezes aceleração. Bom, força igual a massa vezes aceleração, como falei, é a fórmula mais importante da dinâmica. Umas coisas importantes para vocês. Esta força aqui, nem sempre vai aparecer uma só no exercício. Pode ter um corpo com várias forças. O que tu vai fazer? Se eu tenho 10 forças, eu posso ter 10 acelerações, que são vetores, que somam vetorialmente, é a maneira mais difícil de fazer o exercício. Então, o que eu faço? Se eu tenho 10 forças, eu vou procurar a força resultante. No momento que eu tiver a força resultante, por isso que eu vou botar um Rzinho aqui, a minha fórmula fica força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nos problemas eu posso ter a força puxando um bloco, eu posso ter a força de atrito, então eu vou ter que descontar a força de atrito, é a força resultante que vai vir aqui. Outra coisa interessante, que a aceleração é um vetor. A aceleração é um vetor, coloquei aqui, é um vetor. Então vamos supor que a aceleração, o corpo tem uma aceleração assim, nesta direção. Uma aceleração assim. Pessoal, e a massa é um número, é uma grandeza escalar.
É 2 quilos? É 5 quilos? Então, se for 2 quilos, eu tenho uma aceleração, que é esse pincel aqui, aceleração. Se a massa é 2, eu vou multiplicar por 2. Eu vou ficar com a força assim, ó. É a mesma aceleração, só que 2 vezes maior, porque a massa é 2. Se a massa for 5 quilos, a força vai ser a mesma aceleração, 5 vezes maior. É o número que eu estou multiplicando no vetor. Então, a força é um vetor e a força vai ter a mesma direção e sentido da aceleração. Olha só, a força e a aceleração sempre têm o mesmo sentido. Tu pode estar estudando eletrostática e chega lá tem uma força elétrica que aponta para cá. Eu sei que tem uma aceleração para cá. Eu sei lá na cinemática que está fazendo uma curva, eu tenho uma aceleração centrípeta para cá. É certo que eu tenho uma força centrípeta para cá. Da mesma maneira que a gravidade é vertical e para baixo. Então existe uma força vertical e para baixo, que é a força peso. Então se existir aceleração, tem força. Se existir força, tem aceleração. Então a gente vai fazer essa ligação entre elas aqui para sempre. Olha só, vamos fazer aula para sempre. Toda vez que eu pensar em aceleração, que aparecer aceleração, eu sei que tem força. E vice-versa. O exercício apareceu força, eu tenho condições de botar uma aceleração ali, porque elas estão interligadas. Da mesma maneira que eu posso dizer, se não tem uma, não tem a outra. O exercício fala que a aceleração é igual a zero. A força resultante é zero. O exercício fala que num corpo está de pendurado e a força resultante no corpo é igual a zero. Que muitas vezes aparece a palavra equilíbrio. Força resultante igual a zero. Significa aceleração zero. Então, uma depende da outra. Por que eu quero que vocês avaliem desta maneira? Por causa disso aqui, ó. Cuidado. Apareceu aqui um corpo. Tem duas forças aplicadas nesse corpo. Então, eu tenho uma força de 20 empurrando para a direita e 20 para a esquerda. O aluno olha isso aqui e 20 menos 20 dá igual a zero. Na aula de vetores nós aprendemos isso. Então, 20 menos 20, a força resultante é zero. O aluno diz assim, esse corpo está parado. Normalmente o aluno fala isso. Pessoal, preste atenção. Se a força resultante é igual a zero, o que eu posso afirmar é que a aceleração é igual a zero. A minha aceleração é igual a zero. Pessoal, a aceleração sendo igual a zero significa o quê? A aceleração me mostra a mudança de velocidade. Se eu estou dizendo que a aceleração é igual a zero, significa que o móvel não muda de velocidade. Quais são as duas situações que o móvel não muda de velocidade? Quando está em repouso ou quando está em MRU. Repouso quando a velocidade é igual a zero. Então, se esse corpo está parado, ele vai continuar parado, porque a força resultante é igual a zero. Ou quando ele está com velocidade constante. Esse corpo ele pode estar andando com uma velocidade constante e a gente permanece com as forças resultantes igual a zero, para a aceleração ser igual a zero e ele permanecer com a velocidade constante em MRU. Vou dar um exemplo para vocês, prático, tá? Para os que já dirigem. Eu quero andar na rua a 50 km por hora. Eu estou a 50 km por hora olhando o velocímetro e tiro o pé do acelerador. O meu carro vai parar. Por que o meu carro vai parar? Porque eu tenho forças contrárias, eu tenho força de atrito dos pneus, eu tenho força de resistência do ar. Então eu tenho que ficar tocando o acelerador de levezinho para fazer uma força para frente, o motor, para anular essas forças contrárias. Então a minha força resultante passa a ser zero, porque a força do motor é contrária à força de atrito e de resistência do ar, anulando a força resultante do automóvel. Daí eu consigo permanecer a 50 km por hora, que era o meu objetivo. Tá? Bom, vamos para a terceira lei de Newton. Pessoal, a terceira lei de Newton, também todo mundo conhece ela como ação e reação. Se usa muito esse termo no dia a dia, a ação e reação. Bom, o que é ação e reação? Toda força de ação tem uma reação correspondente. Eu estou sendo atraído pela Terra, com uma força que nós chamamos força gravitacional ou força-peso. Então, tem uma força me puxando para a Terra. Eu também estou puxando a Terra para mim. E esta força, que é a reação, está lá no centro da Terra. Então, toda força de ação tem a sua reação correspondente. Isso que a gente vai estudar agora. A melhor maneira de tu entender o que é ação e reação é sentir na pele. Dá um soco na parede.
Olha só, se o cara der um soco na parede com uma força pequena, vai doer pouco a mão. Por quê? Porque a parede vai dar uma força, né, na mão dele também pequena. Se tu aumentar esta força, o que acontece? A parede te bate com uma força maior ainda. Então a gente começa a perceber, conforme eu bato mais forte na parede, a parede bate mais forte na minha mão. Eu consigo perceber que eu vou aumentando uma força de ação, a reação vai aumentando. Por quê? Porque elas têm o mesmo módulo. O que é o mesmo módulo? Tem o mesmo valor. Tá? Se uma é de 100 newtons, eu vou levar na mão da parede uma força de 100 newtons. Elas têm sempre a mesma direção. Se eu aplicar inclinado, eu vou receber inclinado. Tá? Então tem a mesma direção, certo? E os sentidos que a seta, olha só, os sentidos que a seta, aqui a seta é para um lado e aqui a seta é o oposto. Então nós temos sentidos opostos. E agora vem a pegadinha. Voltando para o anterior aqui no cuidado, 20 para a direita e 20 para a esquerda, 20 menos 20, a força resultante é igual a zero. Daí cai na prova isso aqui e ele pergunta qual é a força resultante na parede. Daí o aluno vê 100 menos 100, zero. Está errado. Ah, mas como? Você é quase igual aqui embaixo, quase igual. Só que esse 20 está aplicado nesse corpo e esse 20 também está aplicado nesse corpo. Então a força resultante desse corpo é zero. Porque o corpo está recebendo as duas forças opostas, uma menos a outra, a força resultante é igual a zero. Mas aqui na parede, o que está acontecendo? Eu estou aplicando 100 na parede, que é um corpo. E esse 100 de reação está sendo aplicado na minha mão, que é outro corpo. Então elas não se anulam, por quê? Porque o par de ação e reação são aplicadas, aplicadas em corpos diferentes. Tá? Esta é a grande observação. Um par de ação e reação jamais se anula porque são aplicadas em corpos diferentes. Tá? Então, são aplicadas em corpos diferentes. Então, ação e reação jamais, vamos destacar esse jamais aqui, jamais se anulam. Qual é a explicação? Porque são aplicadas em corpos diferentes. No mesmo corpo, 20 menos 20, forças opostas se anulam. Aqui eu tenho uma força aplicada na parede e outra na mão. Para finalizar, outro exemplo bem prático de ação e reação é a questão que a gente precisa da ação e reação para caminhar. Como é que nós caminhamos? Eu caminho andando para frente. Na realidade, nós caminhamos empurrando o chão para trás. A gente percebe isso quando coloca uma criança no andador. A criança fica parada. Daí ela começa a se mexer. Daí ela percebe que ela quer ir para frente, ela empurra os pezinhos para frente e o andador vai para trás. Então muitas das crianças começam andando de andador para trás. Depois que ela percebe, o cérebro dela, depois que percebe que ela tem que empurrar o chão para trás para ela ir para frente. No momento que tu aplica uma força para trás, eu vou chamar a força do pé, existe uma reação. Qual é essa reação? O atrito do pé com o chão. Mas nunca tinha pensado nisso. Pensa um assoalho bem lustroso e tu de meia, né? Na minha época chamava meia soquete, né? Tu de meia, num assoalho bem brilhoso, bem lustroso. E tu inventa de sair correndo. Na primeira parte que tu toca o pé no chão, tu vai cair de boca no chão. Por quê? Porque faltou atrito. Eu preciso do atrito para empurrar o chão para trás e a reação, que é o atrito do pé com o chão, olha lá, a força de atrito que me empurra para frente. Por isso que os calçados têm que ter atrito. Quando o solado começa a ficar liso, muito perigoso para a pessoa mais idosa, ela escorrega e cai, porque o solado está liso. O solado tem atrito, porque nós precisamos empurrar o chão para trás e o atrito nos empurrar para frente. Qual é a pegadinha de prova que a gente vai ver mais adiante quando a gente estudar atrito? A gente vai estudar que a força de atrito é sempre contrária ao movimento.
Observe, o movimento do pé é para trás, então o atrito é para frente. Mas olha a pegadinha, o movimento da pessoa, olha lá, a pessoa anda para frente. A pessoa anda no mesmo sentido da força de atrito. Então, muitas vezes já foi questão do Enem, tá? Tu prestar atenção nisso. A força de atrito sempre é contrária ao movimento. Mas o movimento de quê? O pé vai para trás. Então, a força de atrito é para frente, é contrária ao movimento do pé. Mas ela coincide com o movimento da pessoa. Agora a gente vai ver na sequência a aplicação da lei de Newton. Tá? Bom, a gente vai falar só sobre forças aqui. Tá? A primeira força que a gente vai falar é a tração ou a tensão. A tração ou a tensão é forças em fios, cabos, cordas, tá? Em elementos que são flexíveis. Na engenharia, a tração não é só em elementos flexíveis. Uma barra de aço, por exemplo, pode estar tracionada ou pode estar comprimida. No nosso caso aqui vai ser corpos que são flexíveis, como cordas, né? Então eu tenho aqui 3 corpos, eu vou chamar aqui de corpo A, aqui de corpo B e aqui de corpo C. O corpo A tem uma massa de 2 kg, o corpo B tem uma massa de 5 kg e o corpo C tem uma massa de 3 kg. Vai ser puxado com uma força total de 40 newtons, tá? Bom, quem lembra disso da escola, a gente desmonta cada corpo, que é chamado diagrama do corpo livre, e cada corpo vai me dar uma equação, eu vou cair num sistema. A maneira que a gente vai estudar aqui não existe nos livros, a gente vai eliminar esse sistema e fazer de uma maneira mais de raciocínio lógico, tá? Então observe o seguinte, aquela força puxa todos os corpos. Quais são as incógnitas que eu tenho no meu exercício? Eu não sei a aceleração, eu não sei a força que a corda 1 faz, que é tração 1, e eu não sei qual é a força que a corda faz, que eu estou chamando de tração 2. Bom, são 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações. Eu não tenho as 3 equações porque nós só vimos uma que é a segunda lei de Newton nesse momento, que é força igual a massa vezes aceleração. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir ela 3 vezes. Eu vou repetir ela em vermelho, força igual a massa vezes aceleração, onde eu vou achar aqui a minha aceleração em vermelho. Eu vou utilizar ela em preto, onde eu vou achar a tração 1 que está em preto, força igual a massa vezes aceleração. E eu vou usar ela em verde para achar a tração 2, força igual a massa vezes aceleração. Eu nunca vi assim, fica tranquilo. Tá? Quem já está acostumado a fazer aquele sistema lá, pode continuar fazendo, mas vai achar a mesma resposta. Bom, a gente vai pensar de uma maneira lógica. A minha aceleração é do sistema todo, isso é importante. E a mesma aceleração de cada corpo que está no sistema. Esta força que eu estou puxando lá na ponta é uma força resultante, é uma força total. Esta força de 40 está puxando, tu vai imaginar, ela está puxando o corpo C, que está amarrado no B, que está amarrado no A. Então, quando eu puxar, os 3 corpos vão se movimentar. Então, eu vou botar aqui a força de 40, ela está puxando qual massa? A força de 40 está puxando qual massa? Está puxando os 3 quilos da C, está puxando os 5 quilos da B, porque está amarrado, está puxando os 5 quilos, e está puxando os 2 quilos da A, com a aceleração, que é a minha aceleração do sistema. Observe que 5 mais 3 dá 8, mais 2 dá 10. 40 é igual a 10 vezes A. Eu vou cortar aqui, a minha aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do meu sistema é de 4 metros por segundo ao quadrado. Quem fez o sistema, na hora de eliminar as trações ali, vai chegar à conclusão que a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado e vai substituir em cada equação que tu montou. Bom, daí tu vai dizer assim, tá, e como que eu vou achar a tração 1? Lá nos livros de física tem a ação e tem a reação, ação e reação. Observe que eu não coloquei a reação, eu vou achar direto. É como se eu cortasse essa corda aqui, eu imaginasse a corda 1 puxando qual bloco? A corda 1 puxa o bloco A. Então a corda 1, a minha força que eu tenho se eu cortar aqui, a minha tração 1 vai puxar qual massa? Só 2 quilos. Qual a aceleração? A aceleração do sistema é a mesma de cada corpo. Então eu vou ter vezes 4. A minha tração 1 vai ser igual a 4 vezes 2, 8 newtons.
Então a tração da corda 1 é de 8 newtons, porque a corda 1 puxa apenas 2 quilos. A massa é 2 quilos. Ah, mas se o exercício perguntar qual é a tração na corda 2, eu vou cortar a corda aqui, ó, e eu vou achar a tração 2. Observe que eu estou em verde aqui. E eu vou perguntar qual é a massa que a corda 2 está puxando. Ah, professor, a corda 2 está puxando 5 quilos. É, mas está amarrado no outro lado de 2 quilos. Então, na realidade, a corda 2 está puxando 5 mais 2, está puxando 7 quilos. Então, a corda 2 puxa os 5 quilos, que ela está diretamente ligada, mas ela está puxando através da outra corda, outra de 2 quilos. Vezes a aceleração, que nós já calculamos que a aceleração é igual a 4. Então, nós temos aqui que a tração 2 é igual a 5 mais 2, 7. 7 vezes 4, vamos fazer a continha, 7 vezes 4, 14, 28. A tração 2 é de 28 newtons. Então, observe que, sem utilizar sistema, nós conseguimos achar as 3 incógnitas do nosso problema. A aceleração, a tração 1 e a tração 2. Bom, como tem corpos puxando através de cordas, posso ter corpos empurrando, um corpo empurrando encostado no outro, e eu empurrar, poderia ter o terceiro corpo, quarto corpo, e eu fazer uma força e ir empurrando eles todos. Então, observe o seguinte, eu quero achar a aceleração. A aceleração é do sistema. Então, eu vou aplicar aqui, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força que está empurrando todo o sistema? É os 20 newtons. Eu vou botar 20 newtons aqui. Quais os blocos que ela está empurrando? No momento que eu empurro aqui, eu diretamente empurro o bloco 1. Mas está encostado no 2 e os dois vão ter que andar juntos. Então, a força de 20 vai empurrar 2 mais 3, vezes a aceleração que eu quero achar. Então, vou ter que 20 é igual a 3 mais 2, vai me dar 5 vezes a aceleração. A minha aceleração vai ser 20 dividido por 5, ó, porque o 5 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, a minha aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é a perguntinha que vem nesse tipo de exercício? Quanto vale a força interna? Observe que a força de 20 empurra o bloco 1 e o bloco 1 empurra o bloco 2. Nós chamamos essa força de contato, ó. Força de contato. Está em verde, vamos botar em verde aqui, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração, porque eu só tenho essa equação. Qual é a força que eu quero? É a força de contato. Eu pergunto para vocês, qual é a massa que ela está empurrando? Os 20 empurram o 1 e o 1 empurra o 2. O 1 empurra o 2. Então, no contato está empurrando o bloco 2, que é 3 quilos, com uma aceleração que eu calculei de 4. Força de contato é igual a 12 newtons. Mas, professor, e se ele perguntasse qual é a força que o bloco 2 empurra o bloco 1? Também é chamada a força de contato. Quanto é que ela vale? Vale os mesmos 12 newtons, porque aqui é um par de ação e reação. Já vimos que tem o mesmo valor. Outra possibilidade de exercício é perguntar qual é a força resultante no bloco 1 e qual é a força resultante no bloco 2. Não precisa analisar as forças em cada bloco. Simplesmente, se a força resultante no bloco 1 e força resultante no bloco 2. Se é no bloco 1, eu vou pegar a massa do bloco 1, que vale 1. E a aceleração é 4 newtons. Mas espera aí, professor, de onde é que sai esses 4 newtons? Não é 20 que está no bloco 1? 20, certo? Mas eu tenho 12 aqui do outro lado. Eu coloquei aqui, ó, vamos consertar aqui, ó. A massa do bloco 1 é de 2 quilos. Então fica 2 vezes 4, 8 newtons. Isso é tão legal que tu percebe se tu errar e corrige na hora. Olha lá, a massa é de 2, eu botei 1 por causa do bloco 1, a massa é de 2 vezes 4, 8 newtons. Professor, mas por que é 8 newtons se está aparecendo 20? É 20 para lá, mas eu tenho contato de 12 ao contrário. 20 menos 12 dá o 8 daqui. Mas eu não preciso analisar as forças. Simplesmente, se eu quero a força resultante do bloco 1, eu pego a massa do bloco 1 e multiplico pela aceleração. Professor, qual é a força resultante do bloco 2? Tu vem no bloco 2, agora eu vou pegar certo. Ó. Pega a massa do bloco 2, que é 3 quilos,
e multiplica pela aceleração de 4. Isto vai me dar 12 newtons. Mas, professor, qual é a força que está sendo aplicada no bloco 2? Só essa de contato, que é 12. Não tem outra contrária aqui. Ah, mas essa de 12? Essa de 12 está sendo aplicada no 1. No 2, apenas essa em verde, que é de contato, que é 12 newtons, que é a própria resultante no bloco 2. Bom, outra força que é muito usada na física é a questão da força-peso. Pessoal, o que é a força-peso? A força-peso é a força que atrai os corpos para o centro da Terra. De uma maneira prática, a gente vai simplesmente falar assim, que a força-peso é a força que nos atrai para a Terra. Eu largar esse pincel aqui, o que vai acontecer? Ele vai cair. Não, ele vai ser puxado pela Terra. Qual é a força que puxa ele? É a força-peso. Em gravitação universal, a gente vai ver que é chamada de força gravitacional. Bom, se eu tenho um corpo no ar, ele tem uma massa, não é? E se ele é puxado com uma força para a Terra, aqui é a Terra, ele é puxado com uma força para a Terra, tem que ter uma aceleração. Porque nós já vimos que força e aceleração, elas estão interligadas. Se uma existe, a outra existe também. Então, se tem força, tem aceleração. Quando esta força é a força que atrai o corpo para a Terra, nós chamamos de força-peso. Consequentemente, a aceleração nós chamamos de aceleração da gravidade. Se a fórmula é força é igual a massa vezes aceleração, certo? Agora um macetezinho. Se esqueceu, só pensar assim, lembra do professor Fábio, meu aluno? Não esquece nunca mais. Então, nós temos que força é igual a massa vezes aceleração. É vetor a força, porque a minha aceleração também é um vetor. Bom, mas a força é chamada de peso e a aceleração é chamada de gravidade. Só substituir, nós temos a fórmula da força-peso, que é igual a massa vezes gravidade. Bom, a gravidade, pessoal, a gravidade da Terra, geralmente se usa 10 metros por segundo ao quadrado, é um valor arredondado. Mas a gente tem que prestar atenção no enunciado do problema. Tem provas como da URGS aqui no Rio Grande do Sul, não é? Que a gravidade é de 9,8 para a prova. Aí se eu usar 10, pessoal, é tão próximo que tu vai achar a resposta tão próxima nas alternativas. Então, dependendo do tempo, tu faz a continha como 10 e não vai ter grandes problemas. Bom, aplicação da força-peso. Quando aparecem esses blocos com roldanas e corpos de pendurados. Observe o que acontece aqui. Nós temos a massa de A de 3 kg e a massa de B de 2 kg. Vamos colocar o peso. O peso de A é só pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Eu vou colocar aqui, peso de A, massa de A vezes a gravidade. Isso vai dar, a massa de A é 3 vezes 10, 30 newtons. A gente não vai usar essa força no nosso exercício. Já vou explicar por quê, tá? O peso de B vale quanto? Eu vou calcular o peso de B, vai ser a massa de B vezes a gravidade. A massa de B é 2 vezes 10, 20 newtons. Bom, por que eu não vou usar esse peso aqui? Imagine na casa de vocês, o estojo de vocês em cima da mesa. Ele tem um peso que força a mesa. Pergunto para vocês, o peso dele produz um movimento? Vocês já viram o estojo de vocês andando em cima da mesa? Não, isso não é possível. Então, na prática, eu sei que esse peso não produz movimento. Eu posso desprezar. Professor, não fiquei satisfeito. Se tu não ficou satisfeito, a gente vai estudar a força normal, tá? Mais adiante. E a gente vai verificar que nessa posição horizontal, a normal de A vai coincidir com o valor do peso. Então, elas vão acabar se anulando. Esse é o motivo físico, teórico, que elas se anulam. Mas na hora do exercício, pensar, esse peso aqui não produz movimento, deu para a bola dele. Agora, esse corpo que está no ar, no momento que eu largar ele, o que vai acontecer? Esse corpo B ele vai descer. Mas por que ele vai descer? Porque ele tem um peso. Se eu pegar um objeto, se eu moro num prédio, eu estou lá no 5º andar, eu pego um objeto, abro a janela, ponho para o lado de fora e largo ele vai produzir movimento, o peso dele, ele vai ser atraído pela Terra. Então esse corpo B vai ser atraído pela Terra e no momento que ele descer, observe que o A também vai se movimentar. Daí eu quero achar a aceleração.
Aceleração, a gente faz assim, a aceleração é nesse sentido, tá? Na realidade é uma preguiça fazer isso aqui, porque a aceleração é para cá, no corpo A, e no corpo B a aceleração é para cá. Não existe aceleração torta porque é um vetor. Mas a gente coloca assim para simbolizar que vai acelerar nesse sentido o meu sistema. Se eu quero achar aceleração, eu vou botar aqui força resultante é igual a massa vezes aceleração. Pessoal, qual é a força resultante que eu tenho? O peso de A sumiu para a normal de A. Então eu só tenho o peso de B, que eu calculei aqui em cima, é de 20 newtons. Então eu vou colocar aqui 20 newtons e qual é a massa que movimenta? No primeiro momento tu vai pensar assim, o peso puxa o corpo, que tem massa de 2 kg, o B puxa 2 kg. Só que se ele descer, o A também se movimenta. O peso do A não produz movimento, mas o A se movimenta. Então a massa de A se movimentou, põe mais 3 aqui. Bom, só para revisar, o peso de B é o que produz o movimento, força é só o peso de B. Mas a massa é dos dois, porque eles estão amarrados, eles fazem parte do mesmo sistema. 2 mais 3, vezes a aceleração que eu quero achar. 20 é igual, 2 mais 3 dá 5. Aqui eu vou ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. A pergunta pode ser simplesmente qual é a aceleração do sistema, mas também pode perguntar para vocês qual é a tração do fio. Eu vou botar a tração aqui, tá? Muitos professores de física vão colocar a tração aqui, está correto também, porque é um par de ação e reação. Qual que eu vou fazer? Elas têm o mesmo valor, está na mesma corda, é um par de ação e reação, o valor das duas trações são as mesmas. Eu vou fazer essa que é mais fácil. Pelo sistema que nós vimos, nós imaginamos a corda cortada e imaginamos qual é a força que essa corda faz. Observe que eu vou botar aqui, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. A força é a minha tração. Qual é a massa que ela está puxando? Imagina que a corda está puxando quem? A corda está puxando o corpo A. O corpo A tem massa de 3 kg. 3 kg, porque ela puxa o corpo A. E qual é a aceleração? A aceleração do sistema, acabei de calcular aqui, é 4. 3 vezes 4, a tração é igual a 12 newtons. 12 newtons. Ah, mas se eu calculasse essa aqui, tem que dar 12 newtons. Tá? Eu vou calcular rapidinho, porque eu sempre calculo pelo lado mais fácil. Mas se tu quer fazer, tu sabe que a aceleração é para baixo. Ó. Aceleração para baixo e vale 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Vou fazer rapidinho aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Olha como tu precisa de muito mais teoria para resolver por esse outro lado. Se a minha aceleração é para baixo, significa que a força para baixo, que é a força-peso, é maior do que a tração. Elas têm sentidos opostos, então vai ser uma menos a outra. Então a força resultante vai ser o peso de B, que é 20, menos a tração. 20 menos a tração. Qual é a massa que está movimentando? Agora eu estou analisando apenas o corpo B. Isso aqui chama diagrama do corpo livre. Massa de B é 2 e a minha aceleração é 4. Bom, aqui eu deixo 20. A minha atração é negativa, passa para o outro lado positiva, e 2 vezes 4 é 8. 8 passa para negativo para o outro lado. A minha atração vai ser 20 menos 8. 20 menos 8 vai dar quanto? 12 newtons. Olha só, eu posso fazer do jeito mais fácil, como eu posso fazer da maneira mais tradicional, que vocês aprenderam pelos livros de física na escola. Tá? Que é fazendo a força resultante para cada corpo, é chamado diagrama do corpo livre. Outras forças também que são importantes para o nosso estudo, uma delas é a força elástica. Pessoal, o que é uma força elástica? Eu botei uma mola aqui, que é o que mais vai aparecer. Mas a força elástica é uma força que aparece em todos os corpos que se deformam, que são elásticos. Tá? Aparece em provas, muitas vezes, um arco de arco e flecha. Eu ponho a flecha no arco e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deformar o arco. Porque no momento que eu deformo o arco, surge uma força para a flecha poder ser lançada, que é uma força elástica. Mas geralmente aparecem as molas. Aqui eu tenho um corpo encostado numa mola e eu vou apertar ele contra a mola. Quando eu largar, esta força vai produzir uma aceleração e esse corpo vai ser jogado. Ele vai sair com uma determinada velocidade. O pessoal mais antigo, vamos dizer assim, deve lembrar do jogo que era o pinball. Era uma mesa inclinada,
a bolinha caía no corredor e tinha uma mola. Tu puxava uma palanca e deformava essa mola e lançava a bolinha no jogo. Se tu puxasse pouco a mola, a bolinha ia e voltava. Daí tu percebia, pô, foi muito fraco. Tu puxava e deformava bastante a mola. Daí sim, a bolinha saía era lançada com uma baita força. Então tu percebia, por intuição, que quanto mais tu deformava a mola, mais força aparecia. Isso nós chamamos de lei de Hooke. Bom, o que é a lei de Hooke? A lei de Hooke diz que essa força elástica, ela é diretamente proporcional à deformação da mola. Quanto mais eu deformar a mola, mais força elástica eu vou ter. Bom, para mim ter o sinal de igualdade aqui, eu tenho que ter uma constante. Esta constante nós chamamos constante elástica da mola. Constante elástica, certo? Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei duas constantes elásticas para a gente poder entender. Uma constante elástica de uma mola que é 10 newtons por metro e uma constante elástica de uma segunda mola que é 1000 newtons por metro. Quando fala em newtons, foge muito da nossa realidade. Mais 10 newtons equivale a 1 kg. E 1000 newtons equivale a 100 kg, certo? Ele está dizendo na primeira mola, se eu botar 1 kg, tu imagina 1 kg de feijão. Em cima de uma mola ele vai deformar 1 metro. Imagina, tem uma mola, põe 1 kg de feijão, ela deforma 1 metro. É uma mola muito macia. É uma mola muito macia. Agora a segunda mola, para deformar 1 metro, para ela baixar 1 metro, eu tenho que colocar 100 quilos. Sou eu. Eu subo em cima da mola e a mola desce 1000 quilos. 1 metro. Imagina se fosse 10 mil newtons, teria que ser 1000 quilos, 1 tonelada. Então, quanto maior esse número que eu tenho que colocar, quanto maior o peso eu tenho que botar para deformar a mola, mais dura é a mola. Então, nós temos as molas mais macias, têm constante elástica pequena, e as molas mais rígidas, elas têm constante elástica maior. Como são grandezas diretamente proporcionais, lá da matemática tu sabe que toda grandeza diretamente proporcional, ela é uma reta que passa pela origem. Olha só, ela é uma reta que passa pela origem. Tranquilos? Bom, a força normal é outra força que é importante, que vai aparecer nos exercícios. Eu já usei ela aqui, ó, mas não era necessário. Mas lá na força de atrito a gente vai ter que usar a força normal. O que seria a força normal? Pessoal, uma força normal é uma força de contato com a superfície. E quanto mais eu pressionar uma superfície, maior vai ser a força normal. Ela é chamada de normal porque ela é 90 graus com o chão seco. Se for um plano inclinado, ela vai dar inclinada 90 graus com o plano, sempre 90 graus com o chão. E tu tens que pensar, quando falar em força normal, tu tens que pensar na superfície. E quanto mais tu pressionar essa superfície, maior vai ser essa normal. E ela serve para equilibrar os corpos da maneira que eu vou explicar para vocês. Eu peguei 4 situações aqui, observe que todas têm 3 quilos. Então, o peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 3 quilos, a gravidade é 10. Todas elas têm um peso, olha lá, um peso de 30 newtons. Um peso de 30 newtons, vamos colocar em todas. Peso de 30 newtons e um peso de 30 newtons. O peso não interessa se o corpo está caindo, se o corpo está dentro d'água, se o plano está no plano inclinado, o peso é massa vezes gravidade. Então, 3 kg vezes 10, que são todos os exemplos, os pesos são tudo de 30 newtons. Agora eu pergunto para vocês, se tem um corpo com peso de 30 newtons em cima de uma superfície, por que ele não afunda na superfície? Eu tenho, vamos botar assim, 100 quilos, eu tenho um peso de 1000 newtons. Por que eu não afundo no chão? Porque o chão tem uma força de mesmo valor, no meu caso 1000 newtons, que me equilibra. Eu dou um passo para o lado, essa força me acompanha, vai estar sempre debaixo de mim. Esta força é a força normal. Então, como esse corpo aqui não afunda na superfície, existe uma força de baixo para cima que vale quanto?
30 newtons. Então a normal aqui vale 30 newtons, que era a situação do exercício. Ó, o peso foi anulado pela força normal. Eles são anulados porque estão no mesmo corpo, tá? Então aqui, ó, peso e normal são iguais. Geralmente vai cair nessa situação. Mas cuidado, o peso e a normal são iguais numa superfície horizontal que não tem a força externa. Agora a gente vai ver essa situação aqui que é quase igual. Eu tenho um peso de 30 newtons, imagina uma caixa. E tem um cidadão que está fazendo uma força externa de 20 newtons para baixo. Esse corpo vai afundar? Não, na superfície, porque a superfície está equilibrando com a força normal. Quanto equivale essa força normal? Pessoal, tem 30 para baixo, mas tem mais 20. Então tem 50 pressionando a superfície. Para a superfície não afundar, ela vai ter que fazer uma força de 50 newtons. Vai lá, 20 e 30 para baixo, 50 para cima. 20 mais 30 para baixo, menos 50 para cima, a força resultante é igual a zero. Não tem movimento nesse sentido aqui. Tá? Agora, um corpo encostado na parede, ele tem um peso. Esse exemplo é muito bom, porque muito aluno fixa aqui. Peso é igual a normal. Aqui o peso é 30. Observe quanto vai ser a normal. O corpo só está encostado na parede. Eu pergunto para vocês, esse corpo está pressionando a parede? Não. Então a normal aqui é igual a zero. Observe que o peso não é igual a normal. O peso aqui é 30 e aqui a normal é igual a zero. Mas se eu tiver essa situação, um corpo rígido, tem que falar que o corpo é rígido, e eu aplico uma força nele contra a parede de 20 newtons. O peso dele é 30. Quanto equivale a força normal? Pessoal, esse corpo vai afundar na parede? Não. É porque existe uma força normal equilibrando ele. Quanto vale essa força normal? Para não deixar ele afundar aqui, vale 20 newtons. Observe que o peso é 30 e a normal é 20. Observe que o peso é 30 e a normal é 50. Então a normal e o peso não necessariamente têm o mesmo valor. Nessa situação especial, e é uma das que mais aparece nos exercícios, sim, o peso é igual à normal. Aqui nós vimos vários tipos de força aplicadas às leis de Newton. Ah, mas não tem força de atrito. Força de atrito é uma aula especial, porque é uma força que aparece bastante nos exercícios, assim como força centrípeta vai ser uma aula só.